Olá, me chamo Rodrigo Andrade. Muita gente me conhece nos últimos anos, provavelmente pelo ramo de concursos públicos, que eu me aprofundei, desde 2020 como concurseiro, como professor de concursos, até também responsável por uma escola, de concursos públicos aqui na cidade de Cruzeiro do Sul. E em agosto, muitos foram surpreendidos por uma notícia, que eu dei realmente sem prévio aviso, sem nada, de encerrar, as atividades do Esparta, que era a escola que é a escola que a gente conseguiu fundar aqui em Cruzeiro do Sul. E aí muita gente ainda hoje, dia a dia, passa o dia, sai dia, muitas pessoas chegam, perguntando, e aí, o que que aconteceu com Esparta, por que que parou? E é interessante, receber essas perguntas, porque você realmente vê um interesse no assunto, muitos por curiosidade, muitos por realmente, talvez gostar mesmo do trabalho do Esparta. Mas queria deixar esse vídeo, registrado, porque eu sei que muita gente também que talvez tenha interesse no assunto, talvez nunca vá ter a oportunidade de saber da minha voz, do meu lado, da coisa toda. Então acho interessante, sempre deixar essas coisas assim registradas, coisas que podem ter, enfim, várias versões, mas na real eu vou passar aqui o que realmente aconteceu para você. Gente, primeiramente, o Esparta ele nasceu logo depois de eu já ter passado em alguns concursos, de carreiras policiais. Cheguei a passar no concurso da Polícia Penal de Roraima, da Polícia Penal de Minas, do Instituto Socioeducativo aqui do Acre e também na Polícia Civil do Amazonas. E aí neste último, que eu falei aqui agora, é o que realmente me deu a força de querer, passar, ensinamentos que eu vinha já aprendendo para outras pessoas também. Com esses ensinamentos, eu, na minha visão assim primordial, conseguiria, realmente ajudar outras pessoas. Que essa ideia mesmo ela começou assim no espalhar conhecimento. Futuramente, claro, a gente profissionaliza, você realmente tem que começar a visar o lucro, até porque é um ramo que você não cresce sozinho, A gente teve ali, nessa reta aqui de 2025, 12, apoiadores ali, incluindo professores e outras pessoas, Então, muita gente aí para a gente estar sempre visando lucro mesmo para que a coisa ela realmente ande. Para chegar a 2025, se você está aqui nesse vídeo, eu acredito que você não vai se importar muito por ser um vídeo talvez mais longo. Você já vai dar 4 minutos aqui de vídeo, se você ainda está assistindo, então é muito provável que você vá até o final. Falo isso porque esse vídeo talvez vá ser um pouquinho mais longo. Para falar de 2025, do fim do Esparta, eu tenho que voltar um pouquinho para o concurso da Polícia Civil do Amazonas. Você vai já entender o porquê. Lá em 2022, para ser mais exato, dia 3 de abril de 2022, eu realizei a prova da Polícia Civil do Amazonas para o cargo de investigador de Polícia Civil. Passei nessa prova, a prova sendo o cargo que para mim viria a ser o cargo de sonho da vida, até visando mesmo a remuneração e também o cargo em si, que eu sempre fui apaixonado mesmo por cargos investigativos, por cargos de polícia judiciária. É o caso da Polícia Civil e da Polícia Federal. E aí, fiz essa prova, nesse dia 3 de abril, aparentemente seria o maior orgulho da minha vida.
Só que 3 anos depois, para ser mais exatos, 3 anos, 1 mês e 2 dias, eu tive a maior frustração da minha vida também por conta desse concurso. Quando eu falo a maior frustração, eu acho que eu não estou pegando leve comigo, né? Porque analisando todas as frustrações que eu tive até hoje, eu acredito que essa foi a maior. Enfim, dia 3 de abril fiz a prova, ok. Próximas fases, que seriam em julho e agosto também de 2022, incluindo psicotécnico, que fiz, passei, normal. Aí tivemos teste físico, exames médicos e a investigação social. Beleza, eu quero falar com vocês sobre o teste físico. Compartilhar, na verdade, com vocês. O teste físico da Polícia Civil do Amazonas, ele foi um teste que tinha abdominal, flexão, corrida e natação. Desses 4, eu tive problema em um teste, o abdominal, que previa 25 abdominais em 1 minuto. E aí, gente, esse teste ele previa que seriam 2 repetições caso na primeira você não conseguisse, né? E você teria aí um tempo de 15 minutos de descanso, né, entre a primeira e a segunda tentativa, caso você não conseguisse na primeira. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje um vídeo que eu só mostrei uma vez em público, que foi na última aula que eu dei no Esparta Concurso nesse ano, né, para minha turma, para explicar, né, os porquês do encerramento. Então, nunca compartilhei isso assim, de uma forma tão aberta. Eu não sei nem quem é que vai estar vendo esse vídeo, né? Não sei se você tá aqui por curiosidade, se é por gosto, se é às vezes até para maleficar as coisas também, então não sei qual que é seu objetivo, mas enfim, para quem estiver vendo, isso aqui eu vou estar mostrando pela primeira vez, né, assim, a um público aberto. É o vídeo do meu abdominal, da primeira tentativa de abdominal, e eu quero que você, de forma imparcial mesmo, você aí da sua casa, você analise esse vídeo. Eu não vou falar nada, né, sobre ele, não vou, enfim, só analisa a contagem do meu fiscal, analisa também, compara, se você vai ver que são 2 pessoas, eu e outro candidato fazendo, e são 2 fiscais que aparecem na tela. Compara também o meu fiscal, o comportamento dele, como que ele está ali me visualizando, e compara também o outro, né, com o do outro lá também, tá bom? Vou deixar você então de forma imparcial aí. Não ri tanto do meu rosto não, que enfim, eu sei que eu não sou privilegiado de beleza, mas nessa época aqui também eu já não tava essas coisas tudo também não. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Rodrigo Andrade Almeida, 1174, cargo de investigador. Rodrigo Coradini de Moraes, 1175, escrivão de polícia. 74. Pés. Prontos? Iniciar! 0, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 1 minuto. 1172, 25 repetições. 1173, 26 repetições. 1174, 23 repetições. 1175, 25 repetições. Liberado, candidato. Toda vez que eu vejo esse vídeo me dá uma repulsa lá no fundo do meu estômago. Segundo o fiscal, eu não estava alinhando o cotovelo na linha do joelho quando flexionado, né? Era o que dizia lá no edital. Só que alinhar o cotovelo com a linha do joelho não falava se era por cima, se era por baixo, se era por meio e tudo mais. E no próprio vídeo, né, se você pode voltar aí quantas vezes for, você pode dar uma analisada que o mesmo movimento às vezes que eu fazia, ele contava e às vezes não contava, né? Então o 3 aí foi, eu acho que umas 3 vezes, o 6 mais 2, o 8 acho que foram 4 vezes, o 13 também, 18, então eu sei que ao todo fiz aí 33 repetições, né? O que aconteceu depois disso aí? Quando esse episódio ele ocorreu, eu me senti injustiçado já de cara, né? Fui fazer esse aí foi inclusive o primeiro exercício. Eu pedi para continuar no TAF, né, fazendo os outros, fazendo a flexão, passei, a corrida, passei, a natação também passei, então eu escolhi fazer as outras porque eu senti ali que realmente eu estava sendo injustiçado, e aquele vídeo ele podia me provar, né? A banca ela abriu o prazo de recurso e aí eu pedi o vídeo, né, esse vídeo que vocês acabaram de ver aí, para que eu pudesse fazer o recurso para ela. A banca simplesmente ela não mandou, né? E aí a gente teve que ir para aquilo que às vezes a gente não quer, que é o judiciário. Quando eu entrei, né, com a petição, né, no judiciário, ganhei uma liminar. Isso me deixou fazer o curso de formação também. Fiz o curso, tive êxito, né, e terminou no dia 15 de fevereiro de 2023. No meu aniversário de 2023, 27 de setembro de 2023, sai a decisão em primeira instância do juiz lá do Amazonas, que deu indeferimento na minha causa, né, falando que, enfim, eu não tinha feito e tal. Foi para a segunda instância, né, aí tivemos o julgamento no dia 5 de maio deste ano de 2025. E eu fui bem esperançoso que em segunda instância pudesse reformar, né, essa decisão, porque, pô, tá o vídeo aí, era só ver o vídeo, né? Além do próprio vídeo, né, a gente sabe que juiz não é um especialista, né, em educação física. Juntei alguns pareceres, né, técnicos de pessoas que já trabalharam com teste físico e puderam, né, fazer uma análise pericial e técnica, né? Não vale a pena colocar o nome da pessoa aqui, não, a pessoa daqui de Cruzeiro do Sul, né, mas que era realmente uma pessoa apta a isso, né, especialista mesmo na área. Bem, o julgamento de segunda instância ele ficou marcado para o dia 5 de maio deste ano de 2025. E ele foi marcado cerca de um mês antes, né? Então eu fiquei um mês em uma certa ansiedade que eu não conseguia controlar.
Tanto que para tentar, né, contornar essa ansiedade, eu inventei uma viagem, eu fui para o Chile, para Santiago, para tentar, né, mudar o foco, né? Então, criei um roteiro ali para mudar meu foco ali por cerca de 3 semanas. Enfim, chegou então o dia 5 de maio desse ano, liguei a TV, que a gente consegue acompanhar o processo, né, ao vivo. E aí meu pai estava vendo também, estava comigo. E aí quando o advogado lá que eu paguei para fazer uma sustentação oral, né, que é basicamente fazer uma defesa ali na frente do desembargador, ele fez, aí depois o desembargador relatou, ele foi dar o voto dele. Quando ele começou a falar, eu já senti que o que ele ia falar ali. E começou a me dar um peso tão grande na mesma hora. Meu pai estava assistindo e aí eu acho que ele não estava entendendo ainda, né? Porque termo de juiz, às vezes nem a gente entende. Quando ele começou a falar, aí o pai perguntou, e aí, tá dando certo? Aí eu só olhei e falei, deu certo não. Deu certo não. E aí fiquei, fiquei ali sentado, falou algumas coisas, né? Ele, que é pra ser, enfim. Mas foi um baque muito grande. Eu lembro que nessa época aí a gente estava também nos processos do concurso da educação, então sempre tinha muita gente ali perguntando alguma coisa do concurso. E naquela hora ali, eu, eu não estava nem conseguindo me ajudar, quem dirá ajudar os outros. Eu fiquei vamos dizer assim, num luto mesmo, né? Que a gente que fala, que faz trabalho com concurso, a gente sabe que o luto, ele existe também no mundo do concurso. E aí foi isso mesmo que me atingiu. Fiquei frustrado, magoado mesmo e me perguntando se realmente era para ser para mim esse mundo de concurso policial. Fiquei ali cerca de 1 mês e meio numa uma deprê desgramada mesmo. Mas mudei o foco para o concurso da Polícia Federal. Tentei estudar, né? Não consegui estudar mais muito porque realmente cuidar de uma empresa, tá ali assistenciando as pessoas da forma como se deve, não é fácil, né? Requer muito do seu tempo, da sua mente, né? Não é simplesmente dar aula, mas gerenciar tudo o que envolve, né? Tudo que está ali no entorno. Então, tive que dividir mesmo o meu tempo, né, entre isso e o estudo, além também de tentar fazer atividade física, né? A gente está falando ali de junho desse ano, de 2025, eu estava pesando cerca de 123 quilos. Essa parte aí do peso a gente deixa até para uma outra conversa. E aí a prova foi em julho, foi final de julho, dia 27 de julho. Beleza. Fui fazer sabendo que não consegui estudar, né, o máximo que eu podia. Resultado. Eu fiquei abaixo da nota de corte por 1 ponto. Um pontinho.
ponto. E eu tava numa expectativa muito grande, né, dentro desse concurso. Porque quando saiu o resultado preliminar, tudo me colocava para dentro. Eu tava dentro. Só que quando saiu o resultado final, a gente teve 10 anulações. 10 anulações. Nessas 10 anulações eu ganhei 7 pontos. Então eu ainda estava dentro por essas anulações. Mas teve uma troca de gabarito. De uma questão, inclusive, que foi bem injusta. Para quem conhece de responsabilidade civil do Estado, a questão era basicamente, dizia assim, uma pessoa que é servidor público, se essa pessoa ela causar algum dano a um terceiro, este terceiro só poderá mover uma ação contra o Estado. Era essa a questão. E aí, para quem conhece de responsabilidade civil do Estado, né, direito administrativo, questão certa, tranquila. Inclusive, isso aí é tese lá no STF, tese afirmada. Resultado preliminar tinha, inclusive, vindo como certo. Só que no resultado final, a banca ela fez uma desgraça. Ela alterou o gabarito para errado. Então, o pontinho dessa questão que eu tinha ganhado quando saiu o preliminar, quando foi pro final, além de eu perder esse ponto, eu também fui penalizado em outro, porque prova de certo e errado do CESP é assim, se você acerta, você ganha um ponto, mas se você erra, você perde um ponto do que você acertou, né? Então, na prática, eu perdi 2 pontos. Então, saí de 67 pontos, a nota de corte foi 66, fiquei com 65 pontos. Isso, então, fora da minha zona mesmo de corte. Ok. Aí foi a gota d'água pra mim. Que eu já tava, gente, ainda com aquele luto da Polícia Civil do Amazonas na mente, né? E não tava ainda me recuperando. Acho que até hoje talvez ainda não esteja, né? Principalmente porque muita gente ainda para assim e pergunta: e aí, quando é que vai assumir lá e tal, os Amazonas? Cara enrolado, né? Eu digo, eu fico até meio sem jeito pra comentar. Eu digo, é complicado. E aí veio esse da Federal. Mas esse da Federal eu bato no peito e digo, não, a responsabilidade foi minha, não vou culpar outras coisas. Realmente ali foi minha. Até o do abdominal também, se eu for que eu consigo me responsabilizar, só que também consigo responsabilizar aquele camarada lá que foi fiscal naquele dia. Embora eu não goste de ficar culpando outras pessoas pelos meus fracassos, mas tem certas coisas que a gente tem que ter a noção de colocar a mão na cabeça e dizer, não, isso aqui não é só responsabilidade minha, né? Então, depois dessas duas frustrações que para mim foram grandes, mas a da civil foi maior, né? A da federal ela foi mais ou menos um estopim assim de se liga, tu precisa focar em você. E aí foi o que eu fiz. Decidi, né? Comentei só para quem tinha que comentar no começo, né? Pouquíssimas pessoas, acho que umas 3 pessoas no máximo sabiam, até que eu dei a notícia lá naquele vídeo, né? No Instagram. Então, o motivo mesmo, os motivos de fechar mesmo, de resolver dar um tempo, não é fechar, dar um tempo, foram esses, né? Realmente tentar buscar focar mais em mim, tentar dar mais importância ao meu eu, tentar mesmo ser melhor para mim. Porque se eu conseguir o melhor para mim, conseguir ser exitoso comigo, eu consigo ser com os meus alunos. E então resolvi realmente tirar, né, esse peso que estava sendo nas minhas costas por enquanto e ter uma melhora, né, Hoje, né, eu já estou com 100 quilos, então perdi aí mais de 20 quilos nesse processo, né, o que
que é magnífico. Depois eu faço até um vídeo, porque muita gente também pergunta sobre isso, muito curioso, e é legal porque dá talvez para ajudar uma galera aí. Mas é isso, gente. Enquanto eu tava com... tem muitos detalhezinhos outros também aí enfim, que envolvem, né, gerenciamento assim do local, mas os principais mesmo pontos assim de fechamento foram esses, né, essa necessidade mesmo do foco, né, na minha melhora, na minha pessoa. E é isso. Tô tentando, tô buscando ser melhor para mim a cada dia mais, tentar, né, e não desistir é uma das formas aí que eu venho buscado, né? E, enfim, focando também em algumas outras coisas, né, que realmente estão me fazendo muito bem. Hoje, 4 de outubro, já tô muito melhor, né? Sinto uma leveza realmente na alma que eu não vinha sentindo, né, nesse ano de 2025. Então, gente, não vou mais alongar tanto esse vídeo. 26 minutos já tá mais que bom. É isso que eu tinha para falar para você, para qualquer pessoa aí que tiver interesse nesse assunto. Vou trazer outros vídeos depois aí sobre realmente emagrecimento, dietas, coisas aí, porque muita gente realmente ficou interessada nisso daqui, né? Curiosa sobre isso. E eu sei que quando a gente fala de perda de peso, realmente atiça muito os olhos das pessoas. Então, gente, tamo junto. Era isso. Até um próximo vídeo aí.